Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos rever um pouquinho do que já foi falado nas primeiras mensagens. Nós estabelecemos aqui, pela palavra de Deus, que não existem pessoas boas no sentido divino. E nenhuma obra, por mais nobre que seja, é boa ou pode justificar a nossa existência e a nossa salvação eterna. Como eu já falei, a eternidade nos assombra, e quando começamos a pensar sobre este assunto de céu e inferno, nós fazemos umas contas dizendo, bom, minha vida, eu sou uma pessoa fundamentalmente boa, então na equação final, tirando as perdas e somando as coisas boas que eu faço, eu acho que o meu registro tende mais para o céu. Então eu devo ir para o céu porque a maioria das coisas que eu faço são boas. Todo mundo reconhece que faz uma maldade de vez em quando. Todo mundo reconhece que mente um pouquinho de vez em quando, não é verdade? Todo mundo, né? Agora é época de declarar imposto de renda, né? Então todos os pecadores digam amém, né? Então não, mas isso, sabe, essas coisas, não, na soma eu sou uma pessoa boa, eu estou fazendo assim, o meu melhor. E achamos que ao chegar aquela ideia de São Pedro aí no portão, e ele está olhando no registro e diz, não, você passa, vai, e você, uau, né? Porque eu adotei um cachorrinho abandonado, porque eu não gritei com meu vizinho, porque eu relevei uma ofensa, então eu sou uma pessoa fundamentalmente boa. Mas o que nós vimos pelas Escrituras é que pessoas não são fundamentalmente boas. Que nós nascemos no pecado, todos nós nascemos, é uma tragédia da raça humana. E Davi disse isso em Salmo 51, diz, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. E entendemos que o pecado é o quê? Qual é a essência do pecado? O pecado é a rejeição de Deus, é eliminar Deus da equação, das nossas considerações, das nossas prioridades, e não render a Ele a glória que lhe é devida. E por causa disto, Deus mesmo permitiu que nosso entendimento fosse obscurecido, que nós nos tornássemos tolos, embora nos sintamos sábios e achamos que nossa opinião é o que mais importa. A nossa opinião não importa, nosso ponto de vista não importa, o que importa é o ponto de vista de Deus. Agora, esse pecado, essa força, esse poder que entrou no mundo, reina em nossos corações a partir do berço, e nós buscamos fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus, desde o berço. Aliás, nós não buscamos apenas rejeitar a vontade de Deus, mas a qualquer norma, qualquer coisa que nos seja imposto. Basta ver uma criança que, uma vez que é proibido de tocar alguma coisa, já quer tocar. Uma vez que é contido de alguma maneira, não quer ser absolutamente impedido de agir assim como ele deseja. Ele quer o biscoito quando quer, ele quer tocar o fogão quente até queimar a sua mão. Isto é prova de que nós desde o berço somos movidos a rejeitar toda e qualquer lei. De fato, o pecado, esse poder que há em nós, ele usa a lei. A lei parece que provoca a sua ação, ele pega força pela própria lei. Isso acontece porque fomos vendidos ao pecado pelo nosso pai Adão. E nós vamos falar sobre isso com mais detalhes hoje. Mas o resumo da nossa condição se acha em Romanos 3, versículo 10, que diz, não há nem um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque
a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Isso descreve todos que não conhecem a Cristo, mesmo as pessoas boas. Quem não se render a Cristo cai dentro dessa descrição. Nós reconhecemos que o homem é capaz de fazer coisas boas, mas o bem que lhe garanta a eternidade, disto ele não é capaz. Tudo que ele fizer é inútil para ele, no sentido eterno, até que ele entre em relacionamento com Deus, até que ele se submeta à vontade de Deus. Literalmente, Paulo resume tudo em Romanos 14, 23, diz: tudo que não provém da fé é pecado. Até as coisas boas que fazemos fora do caminho de Deus é pecado. Por quê? Porque é feito independente de Deus. Pense a respeito da tentação de Jesus no deserto, né? Você está com fome? Dessas pedras, faça pães. O que há de errado em fazer isso? É uma boa ação. Ele estava com fome, viu pedras, poderia transformá-lo em pães, não discutiu se era capaz ou não. Ele deixou entender que ele era capaz de transformar pedras em pães, mas ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda boca, toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Ou seja, a vida está em quê? Na palavra de Deus. Foi pela palavra de Deus que tudo foi criado. Deus falou e houve luz. Deus falou e separaram-se as águas da terra seca. A palavra de Deus é criativa, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é o bem, por definição. E Jesus recusou-se a agir independente, embora ele estivesse com fome, pois ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. O que o diabo fez? Ele fez uma proposta razoável. Até as coisas razoáveis podem ser um pecado se forem em desobediência a Deus. Bom, voltemos ao texto que acabamos de ler no início. Romanos 6, versículo 20 a 23. Eu vou ler de novo. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que morte é esta então? Morte física apenas? Não. Porque esta morte é colocada em contraste à vida eterna. O sentido dessa passagem é que o pecado leva à morte eterna. Mas a vida, o dom gratuito de Deus nos leva à vida eterna. Ou seja, o pecado é um assunto sério? Sim. Mas se alguém disser, mas é um assunto de vida ou morte? Não, é mais sério do que isto. É mais sério do que um assunto de vida e morte, porque é um assunto de vida eterna ou morte eterna. As consequências dos nossos atos hoje serão vistas na eternidade. É um assunto, pecado é um assunto eternamente relevante. E o inferno, ou seja, o castigo eterno, é uma certeza bíblica. Agora eu peço esta manhã, eu sei que é um assunto controvertido, mas eu peço que deixemos de lado as palavras doces e macias e xaropadas
de líderes, pensadores cristãos, que entram com uma espécie de tratamento poético deste assunto, dizendo, não, nada a ver, Deus é bondoso, Deus é amoroso, não vamos falar do inferno, porque inferno, não, isso é coisa do século passado, isso não é coisa de hoje. Deixa de lado e vamos ver, porque hoje nós vamos passear pela Bíblia. Prepare-se, fique com a Bíblia aberta, porque nós vamos ver o que a Bíblia diz a este respeito. Bom, primeiro, ele diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado acarreta certas consequências e nós somos pagos por esse pecado. Há um resultado pelo qual, o pecado, os nossos pecados trazem consigo uma consequência. Esta atitude da rejeição de Deus, da pessoa de Deus, a recusa de dar a Ele honra e glória, traz consequências. E nós vamos voltar ao início para entender isso. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz, abra por favor, Gênesis 2, Gênesis 2, versículo 15. Tenham paciência comigo hoje, meus irmãos. Eu estou abalado com essa manhã, eu estou tentando achar o meu chão aqui, mas vamos achar o viés, tá bom? Eu estou até atropelando as palavras um pouquinho. Vamos lá. Gênesis 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O resultado da sua desobediência era garantido por Deus. Deus garantiu: certamente você vai morrer. Nós vemos que o pecado é sempre respondido por Deus. No jardim parecia uma pequena coisa, simplesmente não comer de uma árvore, mas Deus colocou a vida eterna do homem como a condição da sua obediência, e a morte certa pela sua desobediência. Isto é refletido em Romanos de novo, pelos homens rejeitarem a verdade de Deus, suprimirem a verdade de Deus pela sua iniquidade. Deus entrega os homens a uma mente obscurecida, a uma disposição depravada. E nós vemos no capítulo 3 de Gênesis o quê? Depois do homem ter comido, a mulher e o homem terem comido o fruto, Deus então, ao encontrá-los e ao constatar, Deus já sabia, mas temos aqui a história como é contada, ele então responde ao homem em capítulo 3, versículo 17, diz: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Certos atos trazem consigo uma consequência imediata. Se você brinca com fogo, você se queima. Agora, se você pecar contra Deus, o salário desse pecado, Deus é quem paga. Deus responde ao pecado. Ele castiga quem o rejeita. Deus é um Deus de amor, mas Ele é fundamentalmente um Deus de justiça e de santidade. E Ele odeia o pecado. A ira de Deus é uma realidade.
Romanos 1, versículo 18 diz: portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Deus também é um Deus irado, é um Deus que se ira, é um Deus que rejeita, é um Deus que afasta de si qualquer sombra de impiedade. Romanos 5, versículo 9, novamente se refere à ira de Deus. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Temos que entender que todo pecado é um pecado contra Deus. Quando Davi foi confrontado por Natã, depois de ter tomado Batseba e conspirado para a morte do seu marido Urias, ele queria ela, tomou ela e matou o marido dela, um rei que depois a Bíblia diz segundo o coração de Deus. Mas ele, num estado assim, foi confrontado e Natã disse: tu és o homem, você pecou. E ele se arrependeu, e nós temos em Salmo 51 o que? O salmo que nasceu deste momento de arrependimento. E ele diz: contra ti, só contra ti, aliás, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Mas como é que ele pecou só contra Deus? Ele pecou contra Batseba, pecou contra Urias, pecou contra o seu reinado, pecou contra si mesmo. Mas ele diz: contra ti pequei. Há pessoas que dizem: meu pecado é pequeno, ninguém está vendo, não fiz mal a ninguém. Mas todo pecado é um pecado contra Deus, e todo pecado suscita a ira de Deus. Todo pecado é mortal. Tiago 1, versículo 13, como eu falei, vamos passagem após passagem até entendermos isto. Tiago 1, versículo 13 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Todo pecado gera a morte. Todo pecado é mortal. E em Efésios capítulo 5, versículo 6 diz: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. A ira de Deus vem. Deus voltará com ira e visitará a terra com ira. Colossenses 3 e 5 diz: assim faço morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Olha a lista: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Muitos pensam: se Deus tem raiva de mim, que Ele se manifeste agora, que Deus faça cair um raio sobre a minha cabeça. Mas isso é tolice. A ira de Deus está vindo. E pensar que não vem é como uma pessoa que pula do 20º andar e ao passar pelo 10º andar diz assim: até aqui tudo bem. Ele pode ter certeza que um dia ele vai encontrar o chão, e o mundo um dia verá a ira do Senhor. Apocalipse 14, versículo 9. Diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão,
também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Ou seja, a ira de Deus queima contra o pecado eternamente. O castigo é eterno. E continua. Apocalipse 20, versículo 11. Aliás, vamos ler de 11 a 15. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E no capítulo seguinte, ele volta a falar disso, em versículo 6, aliás, Apocalipse 21, versículo 6. Disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, versículo, alguma dúvida? 21, versículo 6. Disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometeram imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, é a morte da morte, é o fim do fim, mas esse fim durará para sempre. Meus irmãos, quando eu penso em Deus, eu olho a natureza e vejo a beleza da natureza, eu vejo a beleza do amanhecer, eu vejo a beleza do céu e do mar e de tudo que Ele criou, e eu digo, meu Deus, como é que um Deus desses pode também ser o Deus que criou o inferno? Será que Deus é caprichoso? Será que Deus é tão assim, falso? Será que um Deus de tanta beleza também pode ser um Deus que criou o inferno? Porque afinal de contas, Deus é amor, e há pessoas que enchem a boca dizendo, Deus é fofinho. Eu já vi isso, né? Eu já ouvi alguém falar isso na televisão. Deus é fofinho. Diga para o seu vizinho, Deus não é fofinho. Diga para alguém, Deus não é fofinho. Deus é temível. Deus é temível. Falamos de Deus porque nós rejeitamos a verdade de Deus. Nós falamos assim de Deus porque não queremos que Deus se meta na nossa vida. Nós reprimimos e suprimimos uma verdade que a Bíblia fala com todas as letras. Deus é tremendo. Deus é santo. Deus é justo. Deus é bom, mas Ele é justo. Deus é um Deus de lei. Deus é um Deus de santidade, não há sombra em Deus, e até os anjos, milhares e milhares e milhares, dezenas de milhares de anjos, quando louvam a Deus, cobrem os seus olhos perante a sua grandeza e a sua glória, porque tremem na sua presença.
Quando Isaías se viu na presença do Senhor, ele caiu por terra. Quando João se viu na presença do Senhor, ele caiu como um homem morto, porque só de vê-lo, ele ficou desesperado pela sua vida. E Isaías disse: que farei eu? Eu vi Deus, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Quando Deus se faz presente, o nosso pecado nos condena, o nosso pecado nos acusa, e nós trememos, porque o próprio pecado não se sustenta na presença de Deus. Deus é tão poderosamente justo, eternamente santo, que nada se sustenta na presença de Deus, senão a própria graça de Deus. Ele reina em glória e santidade. Muitos pensam em Deus como um vovô condescendente. Aquele vovô que a criança sobe no colo e ele suja a sua camisa, não é? E o vovô fica: oh, meu filhinho, oh, meu netinho, que coisa, que gracinha. E ele faz uma travessura e a gente, Nós pensamos em Deus como se ele fosse alguém que relevasse, dá aquela tapinha nas costas. Meu filho, pecado, não, meu amor cobre tudo isso, não se preocupe. Deus não é isso. Deus não é isso. Olha que coisa terrível. Em 1 João 4, versículo 10. Eu digo terrível, porque é uma realidade tremenda. 1 João 4, versículo 10 diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O dom livre, que nós lemos no início do culto, Romanos 6, esse dom livre, para nós é livre, é gratuito. Mas isso não quer dizer que não tenha custado. Isso não quer dizer que não tenha custado caro. Sim, Deus ama. Deus é amor, mas Ele nunca deixa de ser justo. O seu amor não anula. Porque quando pensamos em justiça e amor, dizemos: bom, então você combina a justiça com o amor e você não tem nada. Porque uma coisa anula a outra. Então o pecado não é nada. Em Deus, o pecado é zerado, por assim dizer. Não. Deus nunca deixa de ser justo. Deus nunca deixa de ser santo. Deus nunca deixa de ter ira contra o pecado. O seu furor queima eternamente contra o pecado, e o pecado será castigado eternamente. Mas Ele nos amou, e vemos que nisso consiste o seu amor, que Ele mandou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus veio, e quando os pastores ouviram o anúncio, nos campos, pastores de ovelhas, disse: boas novas, vocês têm boas novas, porque chegou o Salvador. Jesus nasceu, cresceu entre nós, andou o chão que nós pisamos, e Ele não pecou, um homem puro, o Filho de Deus puro, sem pecar, mas com uma certeza de que Ele tinha vindo com uma missão. E na noite que Ele foi traído, Ele foi para o jardim, e Ele orou. Diz que Ele ficou tão angustiado, que o suor dele parecia gotas de sangue. Não que ele tenha suado sangue, mas que ele suava tanto, a sua angústia era tanta, que ele suava atormentado, porque ele via o que lhe esperava. E ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Tanto Isaías, Jeremias, depois em Apocalipse, nós vemos, que cálice é esse? É o cálice do furor de Deus. Essa frase é usada tanto por Isaías como Jeremias, também depois em Apocalipse. O cálice do furor de Deus. Furor contra o quê? Se ele é irado contra algo. O seu furor, a sua ira, é contra o pecado.
Jesus estava para receber sobre si o nosso pecado. Ele estava prestes a ser feito um homem inocente, filho de Deus, inocente, puro, impecável. Estava para receber sobre si o pecado de nós todos, para quê? Para cumprir a pena que nós merecíamos cumprir. Romanos 3, versículo 21. Diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Por que Deus não podia simplesmente apagar os nossos pecados? Pegar a dívida, rasgar a dívida e dizer, não se fala mais nisso. Porque Deus é por natureza justo. Ele não pode ser injusto. E a impunidade é injusto. É injusta. Nós vemos isso no nosso país, quando há um CPI e todos sabem que são culpados e não há punição, nós dizemos injusto. Isso é injusto. Quando vem algum indulto, quando vem algum perdão, nós dizemos é politicamente motivado e é injusto. E nós clamamos por justiça, assim como Deus disse para Caim: o sangue do seu irmão Abel clama da terra. A terra clama por justiça. Por quê? Porque foi criado por Deus. E Deus é justo. Deus não pode ser injusto. Ele é incapaz de cometer injustiça. Ele é incapaz de ser fonte de impunidade. E nós somos culpados. Nascemos culpados. O pai da humanidade é culpado. E ele disse: certamente, se comer do fruto dessa árvore, certamente morrerá. Certamente, é certo, morrerá. A impiedade certamente será julgada. A impiedade sofrerá sofrimento eterno no lago de fogo, certamente. Mas a justiça de Deus se manifestou em quem? Em seu Filho, que apaziguou a ira de Deus. Por quê? Porque Ele tomou sobre si a pena que cabia a nós. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados. Ele disse: Pai, passe de mim esse cálice, mas não a minha, mas a tua vontade seja feita. Jesus aceitou a pena e o Pai o esmagou. Ele foi abatido como um animal. Ele foi açoitado até suas costas ficarem em carne viva. Arrancaram a sua barba, feriram sua testa com os espinhos. Ele foi pregado numa cruz nu. Ele foi abandonado pelos seus, ele foi traído pelos seus, ele foi negado pelos seus. Ele sofreu não só o abandono, mas a ira de Deus veio contra ele, até que ele olhou da cruz, e aquele com quem ele tinha tido comunhão eterno, ele olhou e, em vez de chamá-lo Pai, ele disse: meu Deus, por que me abandonaste?
pois Deus não convive com o pecado. Deus afastará dele toda impiedade para todo sempre. Não há sombra em Deus. Ele é luz pura e absoluta. Ele é santidade absoluta e pura. Ele é justiça absoluta e pura. Ele não pode cometer impunidade. Ele não pode. A sua natureza exige que haja punição. Então ele nos amou. Nisto consiste o amor. Ele puniu Jesus. Ele puniu Jesus para que o pecado não tivesse mais poder sobre nós, para que sua ficha e minha ficha fosse limpa. Jesus foi esmagado. Ele veio e tomou sobre si tudo que nós fizemos de errado, a nossa rebeldia. O pecado é mais importante, é mais sério do que um assunto de vida e morte. Pecado é um assunto de vida e morte eterna. Muitos falam de Jesus como aquele que andava pelos campos e pregava para os milhares e curava os enfermos e tomava crianças no braço, mas ele veio ser o sacrifício, o cordeiro imolado, esmagado, para nos salvar. Por isso Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Os homens zombam de Deus. Os homens que fazem pouco do sacrifício de Jesus zombam de Deus. Os cristãos que dizem, nada a ver, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, todos os caminhos afinal levam a Deus. Como todos os caminhos podem levar a Deus? Se Deus deu seu próprio Filho por nós, para ser o objeto de toda a sua ira pelo pecado, como é que nós podemos dizer, não, isso tudo é muito bonito, mas eu vou chegar a Deus do meu caminho? Que caminho? Não há outro caminho. Depois de resolver aquilo que separa a humanidade de Deus, castigando o seu próprio Filho no nosso lugar, e assim fazendo propiciação, ou seja, satisfazendo a pena, satisfazendo a ira, apaziguando a ira de Deus. Como podemos dizer, todos os caminhos levam a Deus? Não é verdade. Rejeitou esse caminho, rejeitou a Deus. Rejeitou seu Filho, rejeitou a Deus. Não se curvou perante Deus, rejeitou a Deus, e sofrerá a sua ira eternamente. Não, mas eu creio em Jesus. Mas nada a ver, eu posso viver do jeito que eu quiser. Se Ele veio para resolver o assunto do pecado, como podemos nós abrigar pecado em nossos corações? Zombamos de Deus se nos dizemos cristãos e mesmo assim agimos contra o Espírito Santo. Zombamos a Deus, fazemos de Cristo um escárnio, fazemos pouco do que Ele fez. Tiago 4, versículo 1 a 10 diz,
De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros! Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistem ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O que separou toda a humanidade de Deus foi o pecado. O que condenou a humanidade à morte nesta vida e vida eterna é o pecado. Como não podemos levar a sério o pecado? Como é que não podemos levar a sério as atitudes que fazem com que rebelemos contra a vontade de Deus? Como não podemos levar a sério aquilo que desagrada a Deus? As Escrituras dizem que quando Davi fez isso com Batseba, desagradou a Deus. Deus viu, olha, é sério desagradar a Deus? É sério rejeitar a Deus? Há cristãos que afirmam crer em Jesus Cristo, mas não levam a sério aquilo que o levou para a cruz. Não levam a sério, não procuram seguir os passos de Deus, não procuram pedir perdão diariamente, não procuram obedecer a Deus, porque não levam a sério aquilo que Deus fez em seu Filho Jesus Cristo. Isso não é uma lenda, isso é algo que aconteceu, que Deus fez para nos salvar, pois Ele nos amou de tal maneira. Deus te amou de tal maneira que Ele esmagou o seu próprio Filho. Não se zomba de Deus. Hoje nós perdemos noção de quem Ele é. Hoje o Deus que é pregado por aí é um Deus tão aguado, tão light, tão moderno, tão simpático. Pois nós rejeitamos a verdade de Deus que as Escrituras mostram com toda a clareza, com todas as letras. Deus é temível, Ele tem ódio do pecado. Deus tem ódio da iniquidade. Deus castigará a eternidade para todos sempre num lago de fogo. Que imagem! Alguém perguntou, é fogo mesmo? Eu sei que será uma tortura eterna. E os que zombam de Deus hoje, os que rejeitam de Deus hoje, os que atacam o povo de Deus hoje, um dia pagarão por isso. Tragicamente pagarão por isso. E quando acontecer, será tarde demais. Muitos chegarão dizendo, Senhor, Senhor, expulsamos demônios em Teu nome. E Ele vai virar e dizer, nem conheço. Pois há pessoas que agem em nome de Deus, mas que vivem feito diabo. Não levam a sério o pecado, não levam a sério o que as Escrituras dizem a respeito de santidade, de uma vida consagrada, de uma vida pura, de uma vida que reflete a graça de Deus em nossas vidas. Cristo não veio só para passar uma tinta por cima e apagar tudo, não, Ele veio para nos libertar do pecado e da morte. E em nossa vida, os que não levam isso a sério, zombam de Deus.
Se eu semeio para a minha carne, para os meus prazeres, eu colherei morte. Se eu semear uma vida secreta de indecência e pornografia, se eu semear para a minha vida uma vida de falsidade e ganância, que é a idolatria, só colhendo para mim, só tentando colher para mim, contando as minhas moedas e não deixando, não sendo generoso, não sendo despojado, amando os meus bens, amando a minha riqueza mais do que a Deus, amando os meus prazeres mais do que a Deus. Há pessoas, meus irmãos, se tiver ondas boas, tem surfistas que não vêm para a igreja, porque dizem: não, sempre tem amanhã, mas onda não tem todo dia. Não tem todo dia, mas no dia do Senhor, esteja na igreja e na hora certa. Amém. Todos que chegaram atrasados também digam amém, quieto no seu coração. Não tem que se expor. Mas aqui nessa igreja, quem chega atrasado, senta nos bancos frios, aqui na frente, não é verdade? Estão congelando. Chega na hora, depois você pode chegar lá, sentar lá atrás, ou traz um casaco. Brincamos com o pecado, rimos sobre o pecado, contamos piadas que não convêm, falamos de coisas indecentes como se fosse uma coisa qualquer, assistimos seriados, nosso pecado assim, secreto, assistimos coisas que são indecentes, nos divertimos com o mal, nos divertimos com o pecado, fazemos disso o nosso entretenimento. Meus irmãos, o entretenimento de um cristão verdadeiro não é assistir cenas de sexo na televisão. Isso não é entretenimento de um cristão. Não é. É zombar de Deus. É zombar de Deus. Ah, bispo, pega leve, nada a ver, só estou assistindo. Ou seja, você está deixando que sua mente brinque no playground do diabo. E Jesus disse: já foi dito, não adulterarás, mas eu digo, se você olhar com desejo, você já adulterou no seu coração. E o que importa não é o que a sociedade vê, não é o que seu cônjuge vê, é o que Deus vê. Isso é o que importa, porque o salário quem paga é Deus, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ainda há tempo para nós corrigirmos a nossa vida, ainda é tempo, ainda há tempo para você se arrepender e começar uma vida cristã.